Amém, queridos, graça e paz novamente. Continuem orando pelo nosso pastor e a sua família. Não é comum um pastor fazer isso. A gente sabe, ele está aqui, quando ele volta de férias, ele vai o ano inteiro, né? Eu acho que é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, é a primeira vez que acontece isso. Dificilmente o pastor não vem. Então, continue orando por ele, amém? E assim como eu preguei na quarta-feira a respeito do sangue de Jesus, esta manhã eu gostaria de continuar nesse assunto, só que usando outro texto agora. Na quarta-feira eu preguei sobre aquele texto de Êxodo, que fala da última praga, onde o profeta Moisés pede para que o povo marque os umbrais das portas com o sangue do cordeiro ou de um cabrito, para que quando o Senhor viesse, o destruidor viesse, não matassem aquelas pessoas, porque essa foi a última praga, a praga que o destruidor viria para matar os primogênitos. Vocês lembram dessa passagem, né? Obrigado, Cris. E assim foi feito. Aquelas pessoas creram na mensagem de Moisés. Não foi simplesmente o sangue do cabrito ou do cordeiro que salvou aquelas pessoas. Aquilo era um símbolo. O que salvou aquelas pessoas foi a fé na mensagem de Moisés. A fé deles na mensagem que Deus havia trazido ao profeta os salvaram. E semelhantemente nós fomos salvos ao crer na mensagem do Evangelho, ao crer na marca que foi colocada em nosso coração, nos umbrais da nossa alma, nos umbrais do nosso coração, que foi o sangue de Jesus, que nos salvou. A mensagem do Evangelho, a mensagem que quando Jesus começa o seu ministério a pregar, ele diz que as boas novas já estavam sendo pregadas, o reino de Deus havia vindo. Essas são as boas novas que nós ouvimos desde quando cremos, que o sangue que foi derramado na cruz nos salvou, que aquele sacrifício foi feito de uma vez por todas, não há mais sacrifício a se fazer, não é necessário mais mortes de carneiros, não há mais necessidade de mortes de cordeiro, não há mais necessidade de um bode expiatório para expiar os nossos pecados, pois os nossos pecados foram expiados em Jesus de uma vez por todas na cruz do Calvário. E essa mensagem do sangue é muito importante, porque ela tem sido negligenciada. A mensagem do sangue, ela tem sido deixada de lado. Uma das mensagens mais importantes do cristianismo tem sido deixada de lado porque fere o homem. Mas de que forma fere o homem? Porque mostra ao homem onde ele estava errando. E era necessário alguém perfeito, sem mancha alguma, que ninguém podia se colocar no lugar de Jesus, só Jesus. Eu e você não podíamos se sacrificar por nós e pelos outros. Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento pelos profetas, pela nação de Israel, todo aquele sacrifício, todo aquele ritual que era feito uma vez por ano, onde o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para pedir perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo, isso não é mais necessário, isso foi sombra, isso foi uma lição de Deus para mostrar aquilo que havia de vir, aquilo que os profetas pregaram a toda a nação de Israel e a todo o mundo, que um dia haveria de vir um Messias, o Salvador, o ungido de Deus, e que de uma vez por todas ele se sacrificaria por nós, para que eu e você obtivéssemos salvação para a nossa alma. Aí eu faço uma pergunta, não sei se vocês já fizeram essa pergunta: por que eu preciso de salvação para a minha alma? Não basta ser bom? Não basta fazer as coisas boas? Não basta ser bonzinho, não basta dar esmolas, não basta vir à igreja, não basta cantar no louvor, não basta servir os irmãos, não basta ser uma pessoa legal? Não basta. Sinto em te informar que não basta. Para que eu e você tenhamos salvação, temos que crer em Jesus Cristo.
crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele morreu em meu e no seu lugar, crer que Ele derramou o seu sangue precioso na cruz, para redimir o homem do seu pecado, crer que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e crer que Ele virá buscar a sua igreja uma segunda vez. Eu tenho que crer, porque crer é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E assim como o povo creu que aquele sangue colocado nas portas iria os salvar da morte, nós temos que crer que a marca do sangue de Jesus vai nos salvar da perdição eterna e da morte eterna, e nos levará para a eternidade com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, mas no texto da primeira carta de João, 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Na quarta-feira o tema foi nos umbrais dos corações, ou seja, nós temos a marca do sangue de Jesus em nossos corações, e esta manhã o tema é a marca que purifica. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira João, capítulo 1, versículo 7. Amém? Todos acharam? Estou lendo na versão NVI. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De novo, quero ler, parte B. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, fala aos nossos corações nessa manhã. Nós cremos na Tua mensagem, nós cremos na Tua pregação, Senhor, nós cremos no Teu sacrifício, nós cremos no sangue derramado, nós cremos na Sua ressurreição, Senhor, e cremos que fomos purificados de todo o pecado. Ó Deus, nesta manhã fala aos nossos corações, conforme a Tua vontade. Espírito Santo, Tu tens liberdade em nosso meio. Fala aos corações, em nome de Jesus, Senhor, repreenda todo o mal, todo o levante do inferno contra as nossas vidas. Porque onde a Sua luz está, as trevas não podem fazer nada, pois o Senhor está presente em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que vem atrapalhar a nossa mente, o nosso coração de compreender, que bata em retirada em nome de Jesus, pois aqui são os que estão lavados e remidos no sangue do Cordeiro. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por que a mensagem do sangue é tão importante? Porque a mensagem do sangue nos diz que foi o sangue de Jesus que nos purificou de todo o pecado. E eu quero lembrar aos irmãos, nessa manhã, que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. O apóstolo Paulo nos ensina que não há um justo sequer. Nenhum. Por mais que outras religiões digam que sim, nós cremos sim que houve pessoas extraordinárias, bondosas, que fizeram o bem. Em toda a história da humanidade nós vemos pessoas incríveis, teve pessoas que foram até arrebatadas pelo seu nível de santidade, como foi o caso de Enoque. O profeta Elias foi levado numa carruagem de fogo. Que homens! Moisés! Que homem foi esse? Onde até mesmo o diabo queria o seu corpo para fazer sei lá o quê, onde o arcanjo Miguel teve que vir lutar com Satanás porque ele queria o corpo de Moisés. Sabe lá para fazer o quê? Homens santos, poderosos, pessoas na sociedade que fazem o bem, fazem caridade, são bondosas. Você fala, meu Deus, essa pessoa é santa demais. O próprio livro de Hebreus diz que estes homens que estão na galeria da fé, o mundo não é digno deles.
mas todos pecadores, todos que carecem da glória e do perdão de Deus. O único santo, o único justo foi Jesus Cristo, o único que não teve pecado algum. E é essa mensagem que eu quero trabalhar com os irmãos nessa manhã, que nós somos pecadores e precisamos de purificação da nossa alma. Aí talvez você esteja se perguntando, mas irmão, eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado. Mas é bom lembrar, que às vezes a gente se acha santo demais, não precisamos mais pedir perdão, né? Ou estamos praticando coisas em nossa vida, que nós damos nomes para outras coisas. Já repararam que hoje em dia é muito comum dar nome a pecado? Nós estamos pecando, mas a gente dá nome a outra coisa, para ficar mais leve, né? Ah não, mas é a minha ansiedade, é uma doença, não é pecado. Ai não, mas eu só estou nervoso, o médico disse, o psicólogo disse, o pastor disse, seja lá quem foi disse. Não, irmão, isso é pecado, e ponto final. Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu estou andando ansioso, eu estou pecando. Eu não estou aqui diminuindo o seu problema, eu estou aqui abrindo os seus olhos para ele, porque a única solução para o teu problema se chama Jesus Cristo. Talvez você entrou aqui essa manhã, ou aquele que está nos assistindo está cheio de problemas, e está colocando um monte de nomezinhos. Não! Quando nós abrimos os nossos olhos, e reconhecemos a nossa pequenez, e humildemente pedimos perdão a Deus, o sangue que foi derramado na cruz nos purifica de todo pecado. Aquele que era ansioso não é mais ansioso, aquele que estava triste não será mais triste, aquele que estava em depressão não terá mais depressão, porque o sangue de Jesus purifica todo pecado. O segredo é o sangue. Nas outras religiões se fazem vários rituais de purificação, religiões pagãs, até mesmo religiões cristãs. Você tem que fazer N coisas para se purificar, até mesmo a religião judaica. A gente sabe que os religiosos tinha todo aquele ritual de purificação, e lava-se, e se lava, para se parecer limpo. Mas Jesus uma vez denunciou que não adianta nada o copo estar fora limpo, mas por dentro, ou sepulcros caiados, não é verdade? Aquele sepulcro maravilhoso, aquele mausoléu lindo, igual o Taj Mahal, né? Uma coisa maravilhosa, né? Você sabe que aquilo é um túmulo, né? Mas no meio, no centro dele tem um corpo putrefato, podre. Assim é o homem, pode estar lindo por fora, fazendo boas ações, sendo boa gente, sendo um cara legal, mas e por dentro, como está? O que importa nessa manhã é o que está por dentro de nós, é o que está por dentro do homem. E o apóstolo João diz que, se confessarmos, aqui no versículo 8, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Olha lá no versículo 8 em diante, no versículo 7 ele diz, que aquele que anda na luz, nós andamos em Cristo, e aquele que está em Jesus, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E no versículo 8 ele diz, se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha só, essa afirmação do apóstolo João, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Nós somos pecadores, queridos. Todos os dias a gente vacila, todos os dias nós temos um pensamento ruim, todos os dias nós usamos palavras que machucam, muitas vezes, todos os dias
nós falamos do outro. Todos os dias nós temos uma murmuraçãozinha. Agora está calor, né? Basta cair uma gota. Ai, para que vai chover? Você está reclamando do calor já faz 2 semanas. Caiu uma gota, pronto. Caiu o mundo. Ai, Jesus. Por que está chovendo? Porque é necessário, ora. Porque faz frio? Porque Deus quis assim. Porque está calor? Porque é assim que tem que ser. Nós estamos no verão. Por que o meu irmão é daquele jeito? Porque ele é. Por que ele usa a barba e o outro não? Ora, irmão, para de se preocupar com pequenez. Não estou falando que aqui é assim, tá? Por que o meu chefe é daquele jeito? Por que o meu amigo da escola é mais engraçadinho do que eu? A gente sempre reclama, né? A gente fala do povo que andou 40 anos no deserto, mas nós somos iguaizinhos. Ai, Senhor, eu estou com fome. Amém, te dou maná. Deus deu maná, o pão dos céus, maravilhoso. E ainda tinha os mais gulosinhos que pegava mais e virava bicho. O Senhor falou, pega tanto. Não, vou pegar um pouquinho mais, né? Dá um migué em Deus. Em Deus ninguém dá migué, não. Senhor, estou cansado do maná, quero carne. Deus vai e manda codorna. Senhor, estou com sede. Moisés, toca na rocha, a rocha sai água. Na segunda vez, Senhor, toca. Na segunda vez, Deus diz, Moisés, toca na rocha. Moisés foi e deu uma varada. Não é assim, Moisés. Não conquistou a terra. Não conquistou a terra. Você está achando que Deus é brincadeira? Deus manda Moisés tocar na rocha, ele bate. Ah, é? Então você está se achando, né, Moisés? Pois só vai ver a terra de longe. Deus é um Deus sério, Deus é um Deus glorioso, Deus é um Deus tremendo, e com Deus não se brinca. E se afirmarmos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso, e Deus não é mentiroso. Nós pecamos sempre, queridos. Mesmo aqueles que já aceitaram Jesus, caminham, nós sempre erramos, nós estamos ainda nesse mundo. Mas Deus pede que nós andamos em santidade, se consertando todos os dias, e tendo a certeza que a marca que nos purifica, que é o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado. Eu quero nesta manhã aqui trazer à memória dos irmãos o quanto nós somos maus, o quanto nós somos ruins, o quanto nós somos péssimos. Às vezes nós vemos os noticiários na TV e vemos aquele ladrão que roubou, aquele assassino que assassinou e fez uma chacina, um estuprador, um pedófilo. Nós não somos diferentes dele, nós somos pecadores iguais, carentes da glória de Deus. É chocante para você? Sinto muito, mas é assim que é. Porque a nossa justiça, diz o Senhor nas suas escrituras, é como um trapo de imundícia, não é nada, é sujeira, porque o único justo é Jesus Cristo, Senhor. E foi através do sangue de Jesus que eu e você obtivemos perdão dos nossos pecados. É em Jesus, não vá se achando não, porque é nele, e somente por ele, que nós conquistaremos a vida eterna. Eu sei que você crê. Mas se você tem dúvida nessa manhã, eu quero te trazer a memória de novo. Você é pecador, sim. Eu sou pecador. Deus tem a misericórdia das nossas vidas. Nós não somos melhores que ninguém. O que nos faz ser diferente dos do mundo é que agora habita em nós o Espírito Santo, que passou a habitar e a morar dentro de nós quando nós aceitamos essa marca em nós, o sangue de Jesus. Eu criei que Jesus Cristo morreu por mim. Irmão, mas isso é simples demais. A mensagem do Evangelho, as boas novas é simples, ela não é simplória. Sabe por quê? Porque negar a nós mesmos é muito difícil. Nós somos muito egoístas, nós somos muito prepotentes, nós somos muito soberbos a achar que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada, queridos. Mas Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso. E uma vez ouvindo o pastor Paulo Júnior estava num podcast, e ele estava falando a respeito da ira de Deus, e ele fez uma pergunta para o entrevistador, e ele disse: quem matou Jesus? Foram os romanos, foram os judeus. À primeira vista a gente acha que foi, né?
Os religiosos, por pura inveja, mandam matar Jesus. E os romanos executam. Beleza, mas não, queridos. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Quem matou o Filho foi o próprio Pai. Como assim? Sabe por quê? Porque nosso Deus é um Deus santo e um Deus justo. Um Deus que não compactua com o pecado, com o erro. E todo o pecado é consumido, Deus não compactua. É difícil até de falar, porque pecado e Deus não combina. O Pai matou o Filho por causa do meu e do teu pecado. Por amor, aquele que era justo se fez injusto. Por amor, aquele que era santo, aquele que estava sentado no trono, se fez carne e habitou entre nós. Aquele que era lindo se fez feio. Aquele que era tudo se fez nada, para morrer no meu e no teu lugar. Aquele que era tudo glorioso se fez pequeno, para morrer no meu e no teu lugar. Ele, naquele momento na cruz, visualiza comigo aquele momento onde Jesus está pendurado no madeiro. O pecado de toda a humanidade, desde Adão, toda aquela história que nós conhecemos até hoje, e o que tem a por vir, aqueles que irão nascer ainda com a semente do pecado, todo o pecado da humanidade toda estava sobre ele. Imagine a agonia do nosso Senhor no Getsêmani, recebendo o peso do meu e do teu pecado, de toda a humanidade, ali suando sangue, angustiado, ao ponto a dizer: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice, pois é pesado demais. O meu e o teu pecado pesou nos ombros do Senhor. Mas ele disse que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus foi moer o próprio Filho, foi esmagar o próprio Filho, por amor a mim e a você. Aquele que era justo se fez injusto e morreu no meu e no teu lugar. E aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário purificou a mim e a você de todo o pecado. De todo o pecado, aquele sangue precioso derramado na cruz do Calvário te purificou de todo o pecado. Basta que você creia esta manhã que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Reconheça a sua pequenez, reconheça a sua fragilidade e reconheça que Ele é o único que pode te levar à eternidade com Deus. É o único que te dá acesso, é o único que te dá acesso ao Pai, é o único que te dá acesso ao Santo dos Santos. Irmão, basta crer. Olha o ladrão da cruz. Nos 45 do segundo tempo, ele estava lá murmurando e falando mal de Jesus, os dois. Tinha um ladrão de cada lado e os dois, em Jesus. Mas eu imagino a cena daquele que estava reclamando e de repente olha para o mestre, sem pecado algum, carregando o pecado dele e do outro que estava do lado, e ele reconhece que aquele justo estava morrendo, e ele diz: Senhor, eu sei quem você é, agora eu compreendi, eu senti no meu coração quem é o Senhor. Se possível for, deixa eu entrar no teu reino esta noite. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo no reino do meu Pai. Basta crer em Jesus Cristo e no seu sacrifício e na sua vontade de te amar, na bondade de Deus para conosco. É o amor de Deus que nos constrange, esse sangue que nos marca, esse sangue que nos purifica, esse sangue que nos marca por toda a nossa vida.
Deus traz a nossa memória, porque muitas vezes a gente acha que está tudo bom, a gente está na caminhada cristã e a gente começa a dar uns vacilos, a gente começa um pecadinho aqui, outro ali, mas Jesus Cristo quer te purificar novamente esta manhã. Jesus quer purificar a nossa alma, Jesus quer purificar o nosso corpo, porque Ele está voltando, e somente os lavados e remidos no sangue do Cordeiro é que terão acesso a Deus. Por isso essa é uma mensagem simples de crer em Jesus, mas ela não é simplória, porque nós temos que negar a nós mesmos e reconhecer que somos pecadores, e que por minha causa e por sua causa, Jesus veio e Ele morreu em nosso lugar para nos dar vida, e vida em abundância. Como eu disse lá no início, o sumo sacerdote ele tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos para pedir pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Tinha que se matar um animal para purificar. O sangue daqueles animais era um símbolo daquilo que havia de vir. Aquilo que Deus figurativamente disse para Abraão: vai e mata Isaac. Aquilo era Deus falando: eu vou fazer isso com o meu próprio filho, mas você não precisa fazer, porque eu não me agrado de sacrifícios humanos, mas é necessário um único sacrifício para todos sempre. Bastou um só. Não há mais necessidade de sacrifício de animais. Jesus morreu no teu e no meu lugar. E a cena mais linda depois dessa do ladrão da cruz, que naquele momento, ao crer em Jesus, foi purificado pelo sangue que estava sendo derramado do lado dele. Imagina que cena! Ele estava ali vendo aquele sangue jorrar do lado dele, mas dentro do seu coração havia algo sendo jorrado, que era muito mais precioso, que é o sangue, esse símbolo espiritual que habita dentro de nós. O Espírito Santo passou a morar dentro dele, o Espírito Santo passou a habitar naquele homem, e ele foi recolhido aos céus. E eu e você temos a oportunidade de viver um pouquinho já da eternidade. Às vezes a gente pensa na eternidade só lá no porvir. Não, a eternidade é já, é agora. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos peregrinos nessa terra. Viva a eternidade agora. Isso aqui é só uma passagem. Paulo já dizia: morrer para mim é lucro. Que homem fantástico, que está preocupado com o quê? Não estou falando, é óbvio que a gente vai se preocupar, a gente vai se entristecer, a gente vai passar necessidades, mas além de tudo isso, quando eu creio que eu fui purificado do meu pecado e eu fui salvo por Jesus, tudo isso que acontece conosco no nosso dia a dia é nada comparado ao que está por vir. Comparado ao que está por vir. A glória de Jesus, a Canaã celestial, a nova Jerusalém, o Senhor sendo a luz para todos. Lá não haverá sol, lá não haverá lua, lá não haverá nada, pois o Senhor com a sua glória alumiará todos. Lá não haverá mais templo, pois o Senhor é o nosso templo. Lá não haverá mais choro nem ranger de dentes, porque Deus é o Senhor que habitará no meio do seu povo por toda a eternidade, e glorificaremos o Senhor por toda a eternidade. Que coisa linda, que coisa maravilhosa! Essa é a nossa esperança, amada igreja. E o que você precisa fazer? Crer no sacrifício de Jesus. Crer que o Senhor te purificou de todo o pecado. É a marca que nos purifica. E essa marca é o sangue de Jesus. E como eu estava dizendo, depois daquela cena do ladrão, a que mais me choca e encanta é quando Jesus Cristo diz, no seu último suspiro: tetelestai, está consumado. E quando ele diz isso, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. E dizem os estudiosos que era um tecido grosso, de várias camadas, era muito grosso. E ele é rasgado. E se vocês pararem para prestar atenção, quando o véu é rasgado, há um terremoto na terra. Pessoas são ressuscitadas. Uma coisa maravilhosa.
Jesus morre, o outro ressuscita. Que loucura! Porque Jesus disse: está consumado, está feito. O sacrifício eterno foi feito, a ira de Deus foi aplacada. A condenação que estava sobre mim e sobre você, foi paga por Jesus Cristo. O preço, qual foi o dinheiro que Jesus pagou? O seu próprio sangue. E esse sangue é a marca que foi respingada em cada um de nós quando cremos nesse sacrifício glorioso de Jesus. E creia que essa marca e esse sangue purificou você de todo o seu pecado. Tem crente com medo de morrer. Tem crente que está com medo. Medo de quê, queridos? Está com dúvida da tua salvação? Então hoje é momento de você reafirmar a sua fé. Reafirmar aquilo que você creu. Mas também não estou dizendo, como o apóstolo Paulo nos ensinou, ora, onde abundou o pecado, abundou a graça, então eu preciso pecar mais para superabundar a graça? Obviamente que não. Quando eu criei, agora eu não tenho mais que viver no pecado, eu tenho que me afastar do pecado, pois o pecado não combina com Deus, como eu disse. Hoje é dia de você se reafirmar. Se de repente você se afastou de Jesus, hoje é dia de você voltar para Ele. E sabe por que eu afirmo isso? Porque eu creio tanto no meu Jesus, e olha, eu sou tão falho, mas eu creio tanto naquilo que Jesus fez por mim, que eu tenho a certeza que um dia eu verei o face a face. E eu sei que esse dia está próximo. O mundo, o palco está formado, está montado. Nós estamos vendo as profecias sendo colocadas uma a uma na nossa frente. E o que nós crentes temos que fazer é continuar crendo no sacrifício de Jesus. Eu não tenho que montar mega igrejas. Eu não tenho que dar ofertas grandiosas. Eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser verdadeiro. E tudo o que eu faço na igreja e para a igreja tem que ser com amor, pois o Senhor, por amor, se entregou, sem querer nada de ninguém, apenas que nós crêssemos naquilo que foi feito, o sacrifício glorioso de Jesus, que purifica o homem de todo o pecado. O sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Amém, queridos? Você crê em Jesus Cristo? Você crê que o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado? Amém? Você crê no sacrifício de Jesus? Você crê que Ele ressuscitou ao terceiro dia? Amém? Porque é isso que nos difere de outras religiões. Nós cremos que Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. Ele está vivo ao lado do Pai. Nós temos que confessar que Jesus Cristo está vivo, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vendo cada um de nós. Ele conhece os teus problemas, Ele conhece as tuas dores, Ele conhece os teus dilemas, porque Ele passou tudo isso em seu próprio corpo. O teu problema Jesus passou, o teu pecado Ele sentiu mesmo não pecando, e Ele te conhece. Por isso o apóstolo João, mesmo na carta, aqui a primeira carta, ele diz que nós temos um advogado ao lado de Deus, que intercede por nós. Nós temos o Deus conosco, o Espírito Santo, que intercede por nós, quando nós não conseguimos ao menos falar. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a palavra de Deus. Muitas vezes não sai uma palavra da nossa boca, nós não conseguimos se expressar, mas o Espírito Santo está clamando ao Pai, está clamando ao Filho, ao meu e ao teu favor. E é por isso que você não sucumbe até hoje, é por isso que você permanece em pé, é por isso que você está aqui, porque o Espírito Santo é quem te sustenta, e é porque você tem a marca de Jesus, o sangue precioso. Nós tínhamos aquela música, né? A marca da promessa, né? A gente cantava ainda a marca da promessa. Deus me prometeu um carro, Deus me prometeu uma casa. Para de bobagem. O que Deus te prometeu foi a vida eterna.
que Deus te prometeu é uma vida ao lado dele. Quer algo melhor? Carro é melhor do que isso? Casa é melhor do que isso? Prosperidade, dinheiro é melhor do que a vida eterna com Deus? Não é. E que Deus tenha misericórdia daqueles que pregam essas bobeiras, e que eles tenham um momento com Deus e se arrependam, porque a mensagem do Evangelho é essa: que Cristo morreu no meu e no seu lugar, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que eu e você, tendo a marca, ao crer em Jesus, tenhamos vida eterna com Deus. Amém? Então saia daqui esta manhã crendo que Jesus te colocou uma marca que te purifica de todo o pecado. Jesus está te purificando esta manhã de todo o pecado, porque foi o sangue precioso de Jesus, como afirma o apóstolo João. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, é o que estamos aqui fazendo esta manhã. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? O sangue de Jesus purifica a cada um de nós de todo o pecado. Essa marca que foi colocada nos umbrais do teu coração está te purificando agora. Feche seus olhos, vamos orar. Se de repente você está com dúvida, reafirme a sua fé nessa manhã. Se reconcilie com o Senhor Jesus e receba o perdão dos seus pecados. Você que está em casa nos assistindo, feche os seus olhos também, reafirme a sua fé em Jesus Cristo. Se você se afastou de Jesus, hoje é dia que o Senhor te trouxe aqui para reafirmar a sua fé e se reconciliar com Jesus, porque Jesus é bom e a sua benignidade dura para sempre, e o seu amor para conosco, ao derramar o seu sangue precioso, te purificará de todo o pecado. Senhor, estamos aqui na tua casa, Senhor, te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, e te pedindo, Senhor, purifica as nossas vidas dos nossos pecados, pois cremos que o seu sangue que foi derramado na cruz, nos purificou de todo o pecado, nos purificou de tudo aquilo, ó Deus, que nos afastava do Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, e nós queremos nesta manhã reafirmar o nosso compromisso contigo, de crer que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, que nós ó Deus, ao crer no Senhor estamos sendo salvos, estamos sendo libertos, ó Deus, das amarras do diabo, e não há nada que irá nos impedir de conquistarmos a terra prometida, que não há nada que irá nos impedir de ver o Senhor face a face. Senhor, reafirma, nos dê a certeza a cada dia, de que nós estamos salvos em Ti, ao crermos, e nós agora nos santificamos, ó Deus, nos consagramos a Ti, para andarmos em novidade de vida, em nome de Jesus, ó Deus, é assim que nós oramos, Pai, e te agradecemos desde já, pelo Teu amor derramado na cruz do Calvário, e pelo terceiro dia o Senhor tem ressuscitado, para vencer a morte de uma vez por todas, e para nos dar a vida, e vida em abundância. É assim, ó Deus, que nós oramos nesta manhã, e desde já te agradecemos no nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus, amém, queridos? Deus é bom e o diabo não presta, né? Amém, queridos? Continuem orando nas suas casas. Nós estamos num período terrível em nossa nação, que é o carnaval, e esses dias até um carnavalesco, não sei se foi na Rede Globo, disse com todas as letras: carnaval é macumba. Disse com todas as letras. Quando a escola entra lá para desfilar, aquilo é uma procissão aos espíritos. Ou seja, está tendo uma procissão em nossa nação todos esses dias para o diabo, mas está repreendido no nome poderoso de Jesus Cristo. E que um dia a gente possa ver essa festa ser destruída em nome de Jesus, porque é um culto a Satanás e é um culto à promiscuidade sexual. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Muitas vezes nós não entendemos o que acontece. Jesus, por que acontece isso no nosso país? É por causa disso aí. Culto a Satanás, culto ao corpo,
culto ao homem, mas está repreendido em nome de Jesus. Cuidado, cuidado. Não achem engraçadinho, não. Ainda tem igreja que faz bloquinho de carnaval para evangelizar, irmãos, pelo amor de Deus. Não dá, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um dos irmãos. Vão em paz para casa. Vamos orar encerrando esse culto, amém? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por esse culto maravilhoso. Obrigado pelos hinos cantados, pela abertura, pelas orações. Deus, nós te pedimos mais uma vez pelo pastor e a sua família, que o Senhor cure ele, em nome de Jesus, e que se normalize, ó Deus, o estado de saúde do nosso pastor. É assim que nós oramos, Senhor, e nos leve em paz, em nome de Jesus, e que nós venhamos de aproveitar, ó Deus, em nossas casas, com muita tranquilidade. Em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia da nossa nação, que hoje cultua esses dias a Satanás. Ó Deus, mas nós estamos aqui para cultuar o Deus verdadeiro, o Deus da luz, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? O culto está encerrado em nome de Jesus, queridos. Os irmãos podem. Amém.